Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho, nesta sexta-feira, Pavisquinha, Ricardo Pinto Reis, o mito, a lenda. Como é que estás? Puto, eu vou partilhar contigo o sonho que tive esta noite. Ok. Podemos começar por aí, sim. Porque não? Podemos começar por aí? Porque não? Porque não? Até porque é capaz de entroncar aqui com basquete. Eu sonhei que estava a dormir. O que por si Como só é assim? interessante, não é? Estavas a Sonhei dormir que estava a e dormir. estavas a sonhar que estavas a dormir. Exatamente. Ok. Eu adormeci esta noite e comecei a sonhar que estava a dormir. Nisto, acordo, porque toca o despertador. No sonho, não na vida real. Portanto, no Ok. sonho... Bem, no isso é sonho, Inception máximo, puto. isto é completamente... acordo e quando estou a preparar as coisas do pequeno almoço, vou espreitar as coisas que aconteceram à noite na NBA. Isto tudo no meu sonho, ok? E deparo-me com uma informação que me fez acordar na vida real. Acordei sobressaltado. Foi qual? Que foi Zaccharie Rissachet marcou 33 pontos num jogo. É só isto que eu tenho para dizer. E acordei. Mas olha, próprios para ti, puto, porque ouvir um despertador num sonho e mesmo assim não acordar na vida real, tipo, revela um skill, uma dominância das ondas REM, não é? Que é como aquilo se chama, muito forte, estás a ver? Muito forte. Quantos despertadores é que tu tens para acordar de manhã? Zero. Acordas naturalmente, muito cedo? Porque já me habituei e porque se não acordar, em princípio, tenho um cão a saltar para cima de mim. Ok. Que me vai acordar e vai-me dar assim patadas na cara, sabes? E então tu acordas, puto. Mesmo que não queiras, acordas. Pois, sabes que depois de 10 anos a trabalhar com horários esquisitos, o meu corpo ainda não se habituou, então normalmente 3, 4 da manhã ainda estou acordado, o que, pronto, ajuda, vou vendo NBA e tal, mas não ajuda porque tenho que acordar às 7 da manhã todos os dias, supostamente, né? 7, 7 e meia, por aí. Eu ponho vários despertadores de 5 em 5 minutos. Sim, um clássico. Eu já fiz isso também. É, não é? E vais, e metes, desligas e viras para o lado e tal, e continuas. Sim. Mas eu tenho se for ao meu telemóvel aos despertadores, eu tenho despertadores desde as 7 da manhã até para aí ao meio-dia, de 5 em 5 minutos eu tenho despertadores, porque vou acrescentando ao longo da vida os despertadores de outras alturas em que tive que acordar noutros tempos diferentes, e portanto é possível que eu tenha despertadores desde as 7 da manhã para aí até ao meio-dia. Se calhar até tenho de outros horários. Mas olha, assim. é verdade, quero só dizer que este pode ser o último episódio que faço, porque estou a preparar-me para embarcar num fim de semana com os meus colegas da faculdade. Vais fazer um cruzeiro? Não vamos fazer um cruzeiro, vamos só para o Alentejo, mas posso não voltar, não é? Como sabemos, estes fins de semana revestem-se de alguma perigosidade, não é? Tu próprio estiveste agora na Madeira e podias também não ter voltado, e por isso é isso. Portanto, desde já, despeço-me desde já, caso não seja possível, posso não voltar. Portanto, obrigado a todos, foi um prazer, foi um gosto e até à próxima. Muito bem. Vou acender uma velinha por ti, que é o que diz a minha mãe quando eu vou fazer assim alguma coisa diferente. A minha mãe diz que vai acender uma velinha por mim. Eu vou fazer isso por ti também. Está bem, lá estarei. Mas depois trarei, se correr tudo bem, se sobreviver, trarei relatos desse fim de semana, porque já tenho 2 sítios marcados para... João, eu não quero relatos. Eu quero tupperwares. Não quero relatos. Também vou fazer comida, sim, vou fazer comida. A expressão pataniscas de bacalhau foi preferida, puto, durante este processo. Portanto, eu não quero relatos, eu quero tupperwares. Menos relatos, mais tupperwares. Ok, está combinado. Bom, fim de NBA, queres falar um bocadinho ou não? Podemos falar um bocadinho. Putz, eu sinto que esta ronda é a ronda mais aborrecida de todas. Eu tenho visto os jogos e tenho pensado sempre em ti. Quando tu estavas a espumar que a primeira ronda estava a ser incrível, e eu estava meio
pensar, lá está este gajo, a partir da segunda ronda é que isto é fixe. E Não é, todos os dias me tenho arrependido de quase ter, enfim, olhado de lado para a tua convicção de que a primeira ronda é que foi espetacular. Sim, foi. Isto está a ser um secador máximo, tipo, sem ofensa, tá? Podemos falar, com exceção da série entre os Timberwolves e os Spurs, que teve logo um upset no primeiro jogo, mas já lá vamos. Se calhar falamos dos jogos que aconteceram ontem, ou das séries que aconteceram ontem, os Cavs com os Pistons e os Lakers com os Thunder. Podemos começar pelos Lakers, que, coitados, fez-me lembrar uma vez que, quando eu jogava basquete, ganhámos um período ao Barreirense. Na altura era um feito, estás a ver? E os Lakers chegaram ao intervalo a ganhar, só que os Thunder depois não deram hipótese, fizeram um parcial, acho que foi 23-5, já no fim do terceiro período. E de facto parece um bocadinho ingrato a equipa dos Lakers ter calhado contra estes Thunder, que sem forçar muito, parece-me, estás a ver? Sem forçar muito, estão com naturalidade a ganhar 2-0, mesmo sem o Jalen Williams, com volta e meia sacam um gajo do banco, ou agora o AJ Mitchell está a jogar titular, jogou 30 minutos, foram 20 pontos, Cason Wallace mais 12, o Jared McCain 17 minutos, 18 pontos, portanto, isto está a acontecer, eles vão tirando, e repara que até agora não falámos de nenhum jogador, por acaso o Cason Wallace até jogou a titular no início da época, mas não são titulares indiscutíveis desta equipa, e por isso nem sequer falei do Shea, nem sequer falei do Chet. Portanto, é um bocadinho ingrato os Lakers estarem, que eu acho que fizeram um dos grandes upsets da primeira ronda, o LeBron conseguir carregar esta equipa e superar os Rockets, que mesmo que não estivessem num melhor momento, seriam sempre mais fortes que estes Lakers, mas agora chegar aqui vai ser muito difícil. Eu acho que os Lakers vão dar tudo agora no próximo jogo, que há de ser sábado, não é? No próximo jogo em LA, mas esta série parece não ter grande história. Ricardo, o que é que achas? Não sei se concordas comigo, mas os Lakers lançaram, só para veres, os Lakers lançaram ontem, 50% de campo, 38 de 3 pontos e 86 de lances livres. Tipo, são bons números, 50% de campo, é um bom número. Ainda assim perderam por 18, estás a ver? Portanto, assim, é difícil, estás a ver? É difícil. Eu gostava de trazer aqui uma conversa interessante, mas não há grande conversa. Eu acho que é uma história natural, é o fim da época dos Lakers a acontecer. Diria que mesmo que os Thunder tivessem aqui um azar e se lesionassem aqui dois dos principais jogadores, eles continuavam a ser favoritos a ganhar esta série. A diferença de profundidade é muito grande entre estas duas equipas. Eu acho que é isso que define aqui um bocadinho esta série, a qualidade e a profundidade. Ontem andou lá dentro o Adu Tiero. Quem é este gajo? Quem é este gajo? De onde é que este gajo apareceu? Eu já tinha jogado estes playoffs. Já tinha feito uns minutinhos. Onde é que este gajo veio? Estás a ver? Bem, desculpa. Mas os Lakers estão a chegar ao fim. Eu espero que depois não entremos no verão a atacar os Lakers, porque de facto os Lakers estão a batalhar aqui contra um oponente que pura e simplesmente ninguém tem nesta altura, ou pelo menos os Lakers não têm nesta altura capacidade para combater, e o viés de recência vai-nos deixar este amargo de uma época dos Lakers acima das expectativas poder ser esquecida se eles forem aqui varridos com a proverbial surra, como se costuma dizer neste podcast. Não há muito a dizer, é muito mais profundidade. Jalen Williams não jogou 4 dos 6 jogos que o Thunder tem nestes playoffs, mas não é preciso, porque aquilo que tínhamos identificado que podia ser um problema para este Thunder, por exemplo, a criação secundária quando não há Shea, nos minutos sem Shea, o Thunder tem um registro positivo. Portanto, não é pelo Shea. O AJ Mitchell está a ser um dos melhores jogadores dos Oklahoma City Thunder nesta eliminatória. Ele que foi o Shea fez 13 lançamentos ontem. 13. Sim,
Aliás, estamos o Shea, nas meias finais de conferência dos playoffs e o Shea, suposto MVP, faz 13 lançamentos. Tipo, isso não existe. sim. Isso não E existe. no primeiro jogo marcou apenas 18 pontos, quer dizer, não, aquela série dos 20, dos jogos com 20 pontos, os jogos de playoff não entram para isso, senão ele também já teria interrompido noutras alturas, mas de facto, quer dizer, se tu colocas na teoria, no plano teórico, antes desta série arrancar e dizes, pá, o que é preciso para os Lakers poderem ganhar aqui um jogo ao Oklahoma City Thunder? Começas a dizer, é o Jalen Williams continuar sem jogar, é o Shea se calhar não chegar aos 20 pontos e não ter uma influência assim muito grande, pá, e foi isso tudo que aconteceu no jogo 1, quer dizer, ele fez não sei quantos turnovers, ficou abaixo dos 20 Sim, pontos. os Lakers apertaram muito com ele. Epá, e mesmo assim levaram uma tarefa. Quer dizer, não há grande volta a dar. O AJ Mitchell está a ser, enfim, a melhor versão de si nesta Joga muito, puto. equipa. Joga muito, Olha, joga vou muito. dizer uma cena. Ele seria o Most Improved ou o Sixth Man of the Year se tem andado aqui a jogar a época toda e não tem tido aquele bloco grande da fase regular lesionado. Mas de repente também tens o Jared McCain, se for preciso. Não estava no plantel no início da época e o Philadelphia disse, vamos vender este gajo que não interessa, vamos mandá-lo embora. E pronto, se calhar dava jeito a Filadélfia agora, não sei. Agora dava um jeitinho ou outro. Pá, ontem, a ver alguns momentos do jogo, ontem não, hoje já, que vi hoje, o AJ Mitchell, vou cometer aqui um pecado, mas deu-me ali umas vibes, ali naquelas entradas para vocês, sabes de quem, puto? Quem vai sair agora daí? Manu Ginóbili, puto. Deu-me um bocado essas vibes, estás a ver? Deu-me um bocado essas vibes. Há ali uma ginga danca, estás a ver? Uma ginga de ombro, que é muito fixe e ele é um jogador de segundo ano, mas, tipo, isto não faz sentido nenhum. Isto não faz sentido nenhum. Se o Standard tem o escolha número 38 em 2024. Se o Standard tem o despautério, estás a ver? O despautério de ficar com uma pica alta neste draft, puto, fechem a NBA, estás a ver? Não vale a pena mais, não vale a pena mais, não vale a pena. O que é que nós vamos falar aqui todas as semanas, João Diniz? Não vale a pena, não vale a pena. Eu tenho 2 assuntos ali para o fim para falarmos, se quiseres. Eu também tenho uma coisa para ti hoje, uma surpresa para ti, mais para o fim. Bom, o outro jogo de ontem opôs os Cleveland Cavaliers aos Detroit Pistons. Os Pistons estão, vou dizer assim, facilmente a ganhar 2-0. Os Cavs, não sei, andam a dormir. Não é propriamente uma surpresa, porque já tinham sido coisas identificadas na série anterior. Surpreendentemente, o James Harden não está a fazer uma boa série. Ninguém estava à espera. Mas ontem, por exemplo, eu acho que não é ok o Evan Mobley ter 9 pontos e um ressalto. Acabar um jogo com 9 pontos e um ressalto. Não é essa a expectativa que eu tenho de um jogador que, na teoria, seria o segundo melhor jogador da equipa. Portanto, lembras-te, qualquer dia, se calhar no verão, podemos fazer redrafts e coisas assim, mas lembras-te da conversa que houve no draft do Evan Mobley, Scottie Barnes, Evan Mobley. Eu era time Evan Mobley. Eu acho que na altura também era time Evan Mobley, já não me recordo se estava muito dividido. Mas hoje em dia, quer dizer, o Scottie Barnes já se foi embora dos playoffs, mas eu acho que hoje em dia o Scottie Barnes tem mais respeito na liga do que propriamente o Evan Mobley. Não, tenho certeza. É que o Evan Mobley está a jogar contra o pior Jalen Duren da época, estás a ver? Ou seja, nem sequer é tipo, espera aí, atenção que lá dentro os Pistons estão fortíssimos, porque o Jalen Duren está um monstro, não está. E o Jalen Duren tem estado mais até em cima do Jarrett Allen, mas lá está, o Evan Mobley devia estar a dominar e alguém dizia, e com toda a razão, que se bem te lembras, e foi uma coisa que eu fui assinalando ao longo dos últimos anos, o Kobe Altman, na altura em que escolheu o Evan Mobley no draft, disse que ele ia jogar a 4 só os primeiros 3 anos da carreira, porque a ideia deles era passá-lo a um 5. Dar-lhe ali um bocadinho de corpo, ele poder ser um jogador, um stretch 5, poder oferecer aqui coisas diferentes, mas obviamente nos primeiros anos, como ele era lingrinhas, poder jogar a 4. E sempre achámos que o Jarrett Allen tinha aqui
tempo contado em Cleveland. E o que acontece é que o Evan Mobley, pura e simplesmente, não está a evoluir tendo em conta aquilo que se esperava dele, quer dizer, tem estado sempre aquém ao longo destes anos, e alguém dizia, e com razão, que o facto do Thomas Bryant estar a jogar nesta série é o maior atestado de incompetência que tu podes passar ao Evan Mobley, porque aqueles minutos deviam ser do Evan Mobley. Aqueles minutos em que o Jarrett Allen vai para o banco deviam ser do Evan Mobley assim. E ter que ir para lá, o cadáver do Thomas Bryant, é uma vergonha. É uma vergonha para o Evan Mobley. É uma vergonha para o Evan Mobley. Eu acho que a série não tem corrido claramente bem aos Cavs, mas próprios para a equipa de Detroit, vai com 5 vitórias seguidas nos playoffs, by the way, com isto tudo. E o Cade está a jogar ao nível que provavelmente lhe daria, se desse, não é? A votação para... Espera, mas o Cade... Não estou a dizer... Sim, o Cade pôde, não é? O Cade ainda vai entrar nos 65 jogos, certo? Vai. Ok, portanto o Cade está a jogar ao nível de quinto classificado para MVP, provavelmente, quinto ou quarto, não sei agora, depende das pessoas. Mas está a jogar bem, tipo ontem foram mais 25 pontos e 10 ressaltos, e 10 assistências, desculpa, e... Epá, joga muito, gosto bem de ver-o jogar, porque lá está... O que está a fazer aquilo tem que fazer, Agora, só teres um atirador na equipa dos Pistons, que é o Duncan Robinson, e estar a lançar 10-17 nesta série, e Cleveland não estar a conseguir limitar o único atirador do lado contrário, que é o gajo que dá espaçamento, que é o gajo que ajuda depois o pick and roll do Cade Cunningham com o Jalen Duren possa estar a florescer, porque o Jalen Duren também estava já uma sombra de si próprio, e agora está outra vez a começar a aparecer. Enfim, contra os Pistons, mesmo assim, apesar de não terem lançadores, acabam por lançar 50% de 3 pontos. Só mais uma palavra para o nosso puto Tobias, meu. Tipo, grande ban que ele está aqui a fazer. Não sabíamos que o Tobias ainda tinha... não vou dizer que é um cão zarrão, estás a ver? Não é um cão zarrão, mas um beaglezinho. Um beaglezinho, estás a ver? Dentro dele ainda tinha lá isso, pá, muito, muito fixe, pá. Eu gosto sempre destas histórias de redenção, e eu acho que o Tobias Harris, que durante muitos anos foi considerado o pior contrato da NBA, temos de relembrar isso. Aliás, estes playoffs têm sido pródigos nestes regressos, não é? Tipo, de repente Tobias Harris, fogo, super válido. O Paul George, um gajo olha para ele, porra, que é este gajo? Onde é que este gajo andou? Já vamos falar dele nesta série com os Knicks, mas eu sei, estou a curtir de ver o Tobias Harris a jogar, acho que está bem. É uma parte importante dos Pistons estarem a vencer esta série com esta facilidade. Sim, eu gosto do Tobias. Ele obviamente ficou marcado por esse contrato, pelo facto de onde ele estava em Filadélfia, exigia-se que ele fosse muitas vezes a segunda figura. Ele tinha que se adaptar sempre, tinha que ser a terceira figura quando estavam lá os outros, depois tinha que subir e ser a segunda figura quando algum falhava ou quando o Embiid estava lesionado. Quer dizer, ele andava sempre nesse registro de ter que andar a tapar buracos. E o último jogo do Tobias em Filadélfia foi um jogo em que ele faz 30 minutos contra os Knicks e marca bola, 0 pontos, e portanto ficou esse viés de recência também na altura, e ele ficou muito marcado por isso. E eu gosto esta nova vida do Tobias aqui em Detroit. Eu acho que ele é um jogador mais do que competente, é um jogador muito interessante, pode ser perfeitamente um terceiro, um quarto jogador de uma equipa destas, candidata. E pronto, agora querias fazer uma palavrinha ao Tobias, eu acho que devias dar uma palavrinha ao teu James Harden. Não queres dar uma palavrinha ao James Harden? Uma palavrinha para insultar, não queres insultar James Harden? Ou é mais do mesmo? É mais do mesmo. Não é isso, ou seja, eu acho que é um bocadinho ingrato estar a pedir ao James Harden para ser um jogador que ele nunca foi em playoffs, percebes? Eu não estou a dizer que não é justo cobrar-lhe, óbvio que é, até pelo valor que ele ganha, mas isto não é uma novidade, não é? Não é uma novidade que as luzes nos playoffs para o James Harden são um bocadinho mais brilhantes, mas as luzes estavam já brilhantes contra os Toronto Raptors na primeira ronda, meu. Isto não é playoffs, meu. Não é playoffs. Eu percebo, mas o James Harden será, eu acho, pronto, eu não estou na cabeça do gajo, não faço ideia o que é que ele pensa, como é que... Também não quero estar a ser demasiado injusto com um gajo que vai ser Hall of Famer na liga. Mas de facto, é verdade, a prestação dele nos playoffs
Não é, ou seja, eu estou a dizer, eu não estou surpreendido. Quem é que está surpreendido? Ninguém está surpreendido. Atenção, ele se calhar agora até pode fazer 2 jogos bons em Cleveland, não está em causa, mas ele nunca vai ser o fator decisivo para quando tu tens uma série equilibrada, ele puxar-te para cima, estás a ver? Ele no máximo vai... Mas eu estava à espera desta versão do James Harden numa final de conferência, numa final da NBA. Pá, não era na segunda ronda, no jogo 2 em Detroit. Sim, 3 em 13, 4 turnovers, 3 menos assistências. 15. Epá, o que é isto? 10 pontos, mas 4 foram de lances livres. Os Cavs estão a jogar tão mal e mesmo assim podiam ter vencido os 2 jogos em Detroit. Yeah. E se calhar tiveram um bocadinho de James Harden de poderem ganhar estes 2 jogos, meu. Podiam estar a 2-0 na série, meu. Vai fazer grande jogo agora em Cleveland, vais ver. É isso, né? É agora. 10 triplos. Ganda James. Bora. Playoff James. Olha, bora falar só dos Sixers com os Knicks e depois dos Timberwolves com os Spurs, que eu acho que vai ser a série mais animada. Mas os Sixers com os Knicks, os Sixers, pá, honestamente, eu não me parece que tenham gerido bem a situação do Embiid. Eu acho que eles deviam ter deixado o Embiid de fora no primeiro jogo, quiseram pôr a jogar, ele ficou de fora no segundo jogo. Pronto. Ainda assim... Com 2 lesões, não é? Com 2 lesões. Sim, porque é o Embiid, né? Ainda assim, os Sixers bateram-se de forma até mais nobre do que, por exemplo, os Lakers com o Thunder também, porque o adversário não é igual, né? Mas tem-se estado a bater bem, muito por causa, lá está, do Tyrese Maxey, do VJ Edgecombe e do Paul George, pá, que tem tido um revival nos playoffs deste ano. Tipo, já tinha, só neste, pá, o Paul George sempre foi um tipo super elegante a jogar basquetebol, é um tipo que dá gosto, né? Ver jogar, né? Ele tem uma maneira de jogar basquete tipo elegante, fixe, e estar a vê-lo nestes playoffs, pá, estava aqui a buscar só os números dele, 9 jogos, portanto 9 jogos, 18 pontos, 4 ressaltos, 3 assistências, a lançar 53% de 3 pontos. De repente o Paul George é o melhor lançador de 3 pontos na NBA durante os playoffs. E por isso orgulhoso daquilo que os Sixers até estão a fazer. Acho que os Sixers deviam estar, mas os Knicks são demasiado fortes nesta altura. Pronto, são demasiado fortes. Agora o OG lesionou-se, vamos ver o que é que vai acontecer. O OG é que é o melhor lançador de 3 pontos dos playoffs. O OG. E pá, antes de passar a bola, só uma palavra, porque estamos sempre a bater no gajo, mas Karl Anthony Towns a jogar talvez o melhor basquetebol da sua carreira. Talvez jogar o melhor basquetebol da sua carreira, por isso, Não sei se é o melhor basquetebol da carreira, mas que o Mike Brown... em playoffs é de certeza. O Mike Brown teve ali uma boa decisão, que foi metê-lo a jogar cá fora, no topo dos 3 pontos. O Mike Brown, que passou por Golden State e, portanto, viu o Draymond Green a jogar muitas vezes cá em cima como facilitador dos jogadores pequenos, passou por Sacramento e tinha o Sabonis a criar cá fora para o De'Aaron Fox e para os jogadores pequenos, e agora está a tentar replicar isso com o Karl Anthony Towns, que, sendo um gajo espalhafatoso e que faz muitas asneiras e que faz muitas faltas estúpidas e essas coisas todas que tantas vezes criticamos, é um bom passador. E ele às vezes exagera, ele acha que é o Jokic, não é? Não é. Fazer os passos por trás das costas e tal, não é? Mas ele é um bom passador e, portanto, metê-lo no topo, retirar o seu defensor das zonas de proteção de cesto, e depois teres o Josh Hart a cortar, que ele é muito bom a cortar. E sobretudo, eu acho que é aqui que o Mike Brown ganha mais, é não teres o Jalen Brunson a driblar desde o início das posses de bola. É meteres a bola no Karl Anthony Towns, até o próprio Brunson tem cortado, tem feito algumas coisas com cortes muito interessantes, mas sobretudo está sem bola, vai receber uns bloqueios indiretos, não está a desgastar-se, a calcetar a bola no início dos ataques, e depois a bola acaba por lhe chegar normalmente na continuidade dos ataques e ele tem a oportunidade de jogar um bloqueio direto ou de jogar 1 contra 1, com menos tempo no relógio, com menos desgaste, com menos pressão de ter estado ali aqueles segundos todos a driblar, e portanto acho que tem sido a diferença, por exemplo, para o Tyrese Maxey, que aparece super cansado no final das partidas, porque de facto ele anda sempre ali a calcetar durante o jogo todo, e eu acho que o Mike Brown ganha com isso, ganha um Karl Anthony Towns novo, que durante a época se fartou de dizer que não sabia qual era o seu papel no ataque, e portanto ganha aqui um ânimo novo o Karl Anthony Towns.
ganham um Jalen Brunson com umas pernas um bocadinho mais frescas nas alturas importantes, e o Jalen Brunson é que ganha o jogo 2 porque estava mais fresco no fim, porque os Knicks, incompreensivelmente, no quarto período do jogo 2, deixaram de usar o Deixaram os Karl Sixers Anthony Towns voltar a no topo. acreditar. Não, e deixaram de usar o Karl Anthony Towns no topo, e de repente deram a bola ao Jalen Brunson e voltámos aos Knicks de antigamente. Mas pronto, lá conseguiram ganhar o jogo, mas fizeram o que lhes competia, que era ganhar os 2 jogos em casa. Agora eles, vamos ver Ainda em assim, Filadélfia as coisas a mudar, assim, porque há aqui esta questão do Anunoby, não é? yeah. Que tem uma lesão, dizem que é uma lesão, é um estiramentozinho, eles dizem que é um estiramentozinho, não é nada de muito preocupante, mas é um estiramento na coxa, e isso é sempre preocupante. O Anunoby tentado a ser para os Knicks e para o Brunson aquilo que o Jalen Williams foi o ano passado para o Chet, claramente que é o para o Chet não, para o Shea, desculpa, claramente que é o Robin. neste caso o fiel escudeiro, né? o gajo que tem carregado até tipo animicamente em algumas partes a equipa. Mas o Anunoby foi o melhor jogador dos Knicks na primeira ronda. Só uma nota que é, apesar de tudo, no último jogo só 5 jogadores é que fizeram mais do que 10 minutos. 6 jogadores fizeram mais do que 10 minutos nos Knicks. Portanto, sinto que o lastro como é que é? Já estava a faltar o nome dele. O lastro de Tom Thibodeau ainda lá está um bocadinho, porque se formos ver os minutos, só o Miles McBride é que fez 20 minutos. O resto do banco, 8, 6, 1, 7, 8. Ou seja, também não está a confiar a 100%, apesar dessa profundidade que tu dizes, que é verdade, né? Porque os Sixers só usaram 8 jogadores, por exemplo. Sim, à medida que os playoffs forem avançando, a rotação vai apertando cada vez mais, mas se fosse o Tom Thibodeau, provavelmente o OG tinha rasgado já a coxa, desde o joelho até à anca, e o Jalen Brunson também estava nos cuidados paliativos. Muito bem, olha... Mas próprios para o Anunoby, que está de facto inacreditável. 62% de lançamentos de campo, 54% de 3. E a defesa incrível, não é? O Anunoby ia ser o gajo importante para defender o Embiid quando fosse necessário, porque o Mitchell Robinson também tem problemas em ficar em campo, o Cat faz aquelas faltas parvas, e o OG seria o gajo que ia defender o Embiid se necessário. Agora já não é preciso defender o Embiid, aparentemente, e portanto se calhar o Anunoby vai descansar no jogo 3 para ver se cura aquilo como deve ser, se calhar o jogo 3 e o jogo 4, porque se eles conseguirem roubar um desses 2 jogos, se eles roubarem o jogo 3 ali, não há necessidade deles sequer jogar no jogo 4 e podem poupá-lo para mais lá para a frente, para umas finais de conferência ou para os jogos quando voltarem a Nova Iorque. Mas os Sixers estão por arames, e por isso é que era mais um motivo para termos torcido pelos Boston Celtics no final daquela primeira ronda, porque os Sixers estão a cair aos bocados. Bom, última série, a série que ainda não falámos, Timberwolves com os Spurs. Não quero ser o gajo que diz, tipo, eu falei nisto e tal. Mas até falei, até estive aqui com o Lucas antes das séries começar a dizer, atenção que os Spurs ainda estão nesta posição pela primeira vez, portanto pode não ser assim tão fácil, e o primeiro jogo mostrou isso. Os Spurs acabaram por perder o jogo, não obstante uma grande exibição defensiva do Embiid, né, que fez 12 abafos, acho que deve ser recorde dos playoffs, mas só marcou 11 pontos e foi muito limitado, vamos dizer assim, foi sendo limitado pela equipa adversária fisicamente até. No jogo 2 já não foi bem assim, foi uma grande surra, foram quase 40 pontos de diferença que os Spurs aplicaram aos Timberwolves, o que deixa um bocado as cenas em aberto, né? Por agora para a série em Minneapolis, porque eu não consigo, ou seja, eu acho que os Spurs continuam a ser favoritos, mas a amostra que tivemos no primeiro jogo não deve, acho eu, deixar os fãs da equipa de San António descansados para aquilo que vão passar agora em Minneapolis, porque vai haver muita porradinha ao Wembanyama e vamos ter de esperar que os lançamentos caiam dos jogadores exteriores, que nem sempre aconteceu. Aliás, os Spurs podiam ter ganho até o jogo contra os Timberwolves e acabaram no primeiro jogo e acabaram por falhar um lançamento que é um bom lançamento do Champagny, mas há uma cena que me pediste com tempo ou não? Claramente.
Pedia desconto de tempo só por uma razão, que é o Wembanyama, que está a jogar 10 minutos a mais do que jogou durante a época toda. Não sei se reparaste de certeza que é. Ele ganha um ressalto, ele para ali 2 segundos e passa logo a bola. passa a bola e o Não quis ter a bola. Pá, isso é tipo, este gajo está completamente estourado, estás a ver? E é um gajo que tu sabes que não se importa ter a bola nos momentos decisivos, então, né? Tipo, puto, E mais do que isso, é um gajo que sabe que consegue lançar por cima de qualquer pessoa. Então desconto de tempo. Os 2 segundos que tu perdeste com ele a decidir se passa a bola ou se segue a driblar, recuperas esses 2 segundos porque avanças para o meio campo, e depois fazes o lançamento. Os Spurs não são os Golden State Warriors, eles não têm ainda o... É uma equipa inexperiente, não é uma da mesma equipa maneira que os Celtics não têm. O Mazzulla também fazia sempre isto, e tipo, não estás aí ainda, mano. Não estás aí. Eu gosto de treinadores que deixam o jogo rolar, porque a defesa tem mais dificuldades, há muitos cross-matches na transição defensiva, a defesa tem dificuldades em encaixar nos jogadores preferidos, e de repente o Embiid não tinha ninguém à sua frente, podia ter dado 3, 4 dribles e até ter lançado logo 3 pontos assim que passava do meio campo. Mas a partir do momento em que ele passa a bola e tu percebes que ele não quer ser ele a ter a bola na mão naquele momento, não sei se ele ficou à espera que o Mitch Johnson pedisse desconto de tempo ou não, porque não achei normal ele ter passado a bola. Naquela altura eu estava à espera que ele, 7 segundos, 3 dribles, passava do meio campo e lançava, por cima de toda a gente. Um lançamento triplo para ele nunca é contestado. Qualquer lançamento não é contestado. Ou ia lá de baixo tentar sofrer falta, o lançamento não lhe estava a sair também. Eu, se fosse ele, tipo, como aquele não lhe estava a sair, o gajo fez tipo 0 em 8, ou o que é que foi, de 3 pontos, eu ia lá de baixo e tentava sacar falta, porque iam-lhe bater, de certeza, estás a ver? E o Dylan Harper, rookie, não é? Tremeu ali, ele podia ter assumido também o lançamento. Dão ao Champagny, o lançamento de Champagny não é mau, mas pronto, é o Champagny que nunca esteve nesta posição a ter que lançar um lançamento a perder por 2 no jogo 1 em casa dos playoffs, quer dizer, aquilo tremeu, obviamente. Assim que a bola sai da mão, tu vês logo que ela vai curta, logo. Yeah. Não foi um mau lançamento, mas não caiu, e acho que foi questionável a decisão de Mitch Johnson não pedir ali desconto de tempo, apenas pela inexperiência da equipa e pelo que tu disseste, ganhavam ali 2 segundos de passar do meio campo, enfim, uma série de coisas. E até podes depois meter a bola no Wembanyama lá dentro e ele lançar hiper contestado. Eu acho que qualquer lançamento contestado do Wembanyama tem mais probabilidade, se calhar, de entrar do que outro tipo de solução qualquer. Mas em relação à tua pergunta inicial, eu acho que sim, que os adeptos dos Spurs estão preocupados agora com a ida a Minneapolis, mas os adeptos dos Timberwolves também estão preocupados, porque questionáveis, Anthony Edwards e Ayo Dosunmu. Portanto, se não houver Anthony Edwards, eles iam precisar do Ayo Dosunmu, e é possível que não estejam os dois disponíveis. O Dosunmu voltou para jogar o jogo 2, mas aquilo está por arames também, e o Anthony Edwards nota-se bem o quão difícil aquilo está 0 explosivo. Os Spurs inteligentemente no jogo 2 fizeram 2 contra 1 sobre o Anthony Edwards, deram-lhe também muitos problemas, e não lhe deram a mínima hipótese dele poder ganhar ali alguma dinâmica no jogo. 4 turnovers, duro. Sim, pressionaram muito. Os Spurs mostraram naquela primeira parte aquilo que podem ser. O rolo compressor no meio campo defensivo. Aquilo que eles podem fazer aos adversários com um scouting aprofundado, com uma estratégia bem definida, com o adversário também limitado, é verdade, mas mostraram aquilo que podem fazer defensivamente. Eu acho que, apesar de terem perdido a vantagem em casa, não sei o que é que dizem as casas de apostas, mas eu acho que os Spurs continuarão a ser favoritos e muito provavelmente têm sérias possibilidades de roubar pelo menos um jogo em Minneapolis, sobretudo se o Anthony Edwards não estiver em condições e o Dosunmu também não puder aparecer. Eu acho que fica já demasiado curto para os Timberwolves poderem enganar estes Spurs, que aparentemente estão muito bem, apesar de terem redescoberto os benefícios de um bom Gortat screen, de um bom bloqueio Gortat, para tirar o Wembanyama debaixo do cesto quando há ali penetrações. Foi uma coisa interessante que eles fazem, que é, no jogo 1, eles marcaram 56 pontos na área pintada, contra uma equipa contra o Wembanyama. Contra o Wembanyama. Num jogo em que o Wembanyama faz 12 abafos. No jogo em que faz 12 abafos, eles marcam 56 pontos na área pintada. E isso é inacreditável, porque o Jaden McDaniels, naquele seu jeito muito particular dele, disse, ele é o maior ser humano que existe, portanto ele obviamente vai fazer muitos abafos. E então, cagamos na cena,
Pá, eles querem marcar no pintado, siga. Eles querem marcar no pintado, ponto final. E isso vai desgastar o Wembanyama, porque ele vai ter que estar sempre envolvido em ações defensivas. E eles estão a dar muitos bloqueios guardados, que é aquele bloqueio debaixo do cesto, em que tu bloqueias um jogador que não está envolvido na jogada. Não é um bloqueio direto, não é nada disso. É um bloqueio ao jogador que está debaixo do cesto, lá para proteger o cesto, e tu tiras o jogador dali. E tem conseguido algumas penetrações e algumas linhas de penetrações até ao fim. O Terence Shannon tem aquele movimento muito típico dele, que ele penetra pela direita, mas depois finaliza com a esquerda do lado direito, que é já ali uma imagem de marca dele, e é um gajo completamente sem noção do impacto do Wembanyama. Vai ponto, vai e quer finalizar lá em baixo, e isso é fixe, teres gajos assim, com esse tipo de espírito que querem finalizar e querem matar o Wemby, mas parece-me que está a ficar muito curto para Minneapolis. Sim, a ideia que dá é que se os Timberwolves estivessem saudáveis no seu máximo, isto podia claramente ir a 7 jogos. Agora assim, tenho mais dúvidas. Porque aquela amostra do primeiro jogo, houve ali umas tremideiras que são normais, atenção, os Spurs nunca tiveram nesta posição, mas que são tremideiras parecidas se calhar a que os Thunder tiveram quando jogaram contra os Dallas Mavericks do Luka Doncic, estás a ver? Em que de repente, espera aí, então, mas nós não somos muito melhores, se nós somos muito melhores do que estes gajos, porque é que estamos a levar na tromba, estás a ver? O Fox, a mudança do Fox do jogo 1 para o jogo 2 também foi importante. Sim, ele faz 6 turnovers no jogo 1 e aqui fez apenas um turnover, marca 16 pontos. Ajudou muito, mas o Fox, eles precisam do Fox. Mas o Fox não é, eles precisam é dar a bola ao Dylan Harper, meu. Pois é isso, é que eu acho que o De'Aaron Fox tem, ou seja, estará sempre a prazo ali. Eu acho que o base da equipa vai ser o Dylan Harper e o Castle vai ser o número 2 e está-se bem, e vai ser esse Big Three, de San António, estás a ver? E será o normal, mas se eles forem campeões este ano, tem que ser com o De'Aaron Fox a ter um papel importante. Não, tem de ser, isso não há outra hipótese, Muito bem, vamos então avançá-las. Temos de ir à nossa rubrica As Odds Não Mentem, para vos falar das odds para o título da NBA, que estão sempre a mudar. Este podcast, como sabem, tem o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Odds para o título. Ricardo, não sei se não estás preparado para quem é que está em primeiro. Surpreendente. Thunder 1,44, Spurs 3,50, Knicks 6,20, Pistons 9, Cavs 26, o mesmo que os Timberwolves, 26. Então, os Timberwolves, a semana passada, quando eu falei com o Lucas, estava 40. Depois ganharam o primeiro jogo, já desceu para 26. Lakers 37 e 76ers 45. Não temos odds de snooker, que acho que já acabou a cena. Acho que ganham um chinês. Não sei se sabes. Sabias que ganham um chinês? Não faço ideia, meu. Esquece. Pronto, já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Umas perguntinhas e 2 ou 3 apontamentos antes de irmos embora. Perguntas da bancada, nossas perguntas do Patreon. Diz assim o Daniel Gonçalves: depois da primeira ronda, mais confirma, a meu ver, que no Oeste estão a correr para ver quem vai ser varrido pelos OKC ou mesmo os Spurs. Das equipas restantes no Oeste, qual seria o matchup melhor para dar alguma emoção na final da NBA, talvez até ganhar um jogo? Eu diria os Knicks. Os Knicks, ou eventualmente, se os Sixers estivessem em forma, seria uma dessas duas, porque as outras duas... Não, mas os Knicks, sim, os Knicks serão a equipa que, aliás, por exemplo, ganharam a final da NBA Cup aos Spurs, por exemplo, este ano. Sim, os Spurs também evoluíram muito ao longo da época. Eu também acho que vai ser campeão da NBA quem sair da Conferência Oeste. Acho que será difícil isso não acontecer. Se houver saúde, acho difícil isso não acontecer. E a esperança numa vitóriazinha de uma equipa de Este tem que ser os Knicks. Acho que só os Knicks é que são capazes de eventualmente roubar um joguinho numa final da NBA ao OKC ou a Spurs. Estes playoffs estão a dar vibes de que podem ser... tornar-se aborrecidos. Né? Devíamos ter uma primeira ronda a 9 jogos ou a 11 jogos, né? Diz assim o Manuel. Caganda Manuel. Caganda o Manuel. Caganda o Manuel. Cagando o Manuel. É assim. Diz assim o Manuel. Boas, malta. Na primeira ronda, Gobert o mais decisivo a anular dentro do possível o Jokic. Neste primeiro jogo, o Randall a bater no Wemby. McDaniels a dar um salto.
Não está ali um dedo de treinador demasiado desvalorizado em comparações com outros que ainda não mostraram metade? Ainda sobre os Celtics, pensavam que era bluff, mas o Mazzulla provou que não queria mesmo receber o prémio. Foi o Coach of the Year que o obrigou a meter aquele 5. Abraço a todos. Queremos um evento a comentar o jogo das finais ao vivo, com cozido a ser servido em boas proporções e bar aberto de Coca-Cola para o Lucas. Bem, cozido à noite, não sei se era... Isso é pesadíssimo. Isso é pesadíssimo. Puto, um fim de semana que depois não tenhas nada para fazer um cozido à noite, com um jogo às 2 da manhã, chegas é na boa, meu. Não fazias um cozido para a malta, não organizávamos uma feijoada na ponte, mas um cozido, não fazias cozido aí para uma malta? Alô? João Diniz, estás cá? Não, estou a pensar o que me estás a dizer, que é tipo, cozida à noite, parece-me uma má ideia, estás a ver? Ok, então esquece a NBA, cozido durante o dia e depois ficávamos para a noite e depois eu e o Lucas fazíamos uns coquetéis para a malta a noite dentro. Coquetéis, tu aposto que bebes martini, puto, não bebes? Também bebo martini. Claro que bebes martini, aposto que bebes martini, estás a ver? Claro. Mas que é Bianco ou uma coisa... Não, Bianco não. Não, Rosso. Martini Rosso. É que Rosso. Bom, no Rosso. Diz assim o Edgar Moreira. Boas, pessoal, devo assinalar que as sugestões gastronómicas já começam a pesar nas decisões de sexta-feira. Obrigado. Sobre o basquete, têm visto as análises do Jeremy Lin? Pelo que tenho visto, dá várias perspectivas interessantes das jogadas e era para saber se concordavam. Obrigado. Por acaso não tenho. Tens visto ou não? Tem sido incrível. O Jeremy Lin está a ser o most improved commentator. Acho que é a revelação do ano. Breakout year para o Jeremy Lin. Espero que não seja Linsanity, só 2 semaninhas e depois vai-se embora. Espero que seja uma aposta de futuro, porque dá ali uma perspectiva muito interessante. Ele apareceu, digamos assim, esta época numa transmissão, já não me recordo qual era a estação, peço desculpa por isso, mas a fazer um breakdown das decisões do Luka quando saía do pick and roll, a forma como ele metia o defensor, garantia que o defensor tinha os pés enquadrados de determinada maneira para poder atacar em drible depois as costas e as várias leituras que tinha à saída do Luka direto, e de facto são leituras muito interessantes de quem esteve dentro do campo e que nos dá mais uns pormenorzinhos técnicos que vão um bocadinho mais além do que apenas aquela leitura mais sensaborona que muitas vezes vemos na televisão. Foi na ESPN, ele está na ESPN. ESPN, exatamente, estava lá a Malika, é verdade. Esta semana, esta época até temos tido muitos bons programas de televisão, as várias estações têm apostado bem, quer dizer, a Prime com o Steve Nash e com o Nowitzki, o Donny Zaslan, Blake Griffin, esse conjunto é incrível. Não sei se está a sentir que estão-se a preparar para substituir ali aquela gente que só diz as neiras. Sim. Estão-se a preparar para substituir. Já se podiam estar a reformar, já podiam estar a jogar golfe, em vez de estarem as barbaridades que muitas vezes dizem na televisão. Mas sim, prefiro 1000 vezes ver o Steve Nash e o Blake Griffin e o Nowitzki a falar de basquetebol, ou o Carmelo Anthony, o Tracy McGrady e o Vince Carter, que também é espetacular quando fazem a análise aos jogos. Vale 1000 vezes mais do que os outros velhos a falar de parvoíces, de contratos do Rudy Gobert e coisas assim. Por falar nisso, não sei se queres comentar as polémicas comentadeiras desta semana, só antes de irmos embora. Não quero. Eu vi que no alinhamento tens Draymond Green, Austin Reeves e Draymond Green, Charles Barkley. Não quero falar sobre isso. E mas posso só dizer uma coisa. Uso o alinhamento. Posso só dizer uma coisa sobre esse assunto? Estás a ver? Não. Uma coisa rápida que é, para quem não está a par, o Draymond Green e Austin Reeves. Draymond Green é parvo. Quem não está a par, Austin Rivers estão bem num bife. Ontem, não sei se viste ontem, já o Austin Rivers está a dizer: queres vir jogar o contra um? Tipo, para o Draymond Green, essa parte é ótima. Já estou em modo Patrick Beverley. Green foi super deselegante com o Charles Barkley. O Charles Barkley estava a falar de que os jogadores mais velhos, é difícil ser campeão com 38 anos, é difícil ser campeão com 37, isso estou a carregar. E o Draymond Green à frente dele disse-lhe que o objetivo dele
o objetivo dele é não chegar aos anos finais da carreira dele como o Charles Barkley chegou aos Houston Rockets, jogou nos Houston Rockets, que eu quero só dizer isto, que é uma unha do pé do Charles Barkley, uma unha do pé do Charles Barkley com aquela idade é melhor do que aquilo que o Draymond Green tem feito com a idade nos últimos anos. Portanto, é um bocado ingrato. Pá, e já para não falar que o Charles Barkley, é verdade, nunca ganhou um campeonato. É verdade. E isso será sempre uma mancha, entre aspas, na carreira dele. Epá, mas é um dos melhores jogadores da história da NBA, estás a ver? E o Draymond Green, que será Hall of Famer, é impossível dizer que ele está perto disso. Ele foi um jogador que funcionou naquele sistema, não sei se funcionaria noutro. Não estou a dizer que não é um bom jogador, mas parece um bocadinho desproporcionado estarmos sequer a colocá-los no mesmo patamar de conversa, porque isso não existe. O Charles Barkley é um MVP da NBA, é um gajo que lutou contra os Bulls do Michael Jordan, é um gajo que foi MVP numa época em que o Jordan e o Olajuwon estavam na liga, estás a ver? Ou seja, não é um gajo qualquer, percebe? Não é um gajo qualquer. E não é justo seres deselegante, mesmo que ele às vezes possa não ser o gajo mais elegante, mas não é justo seres deselegante, acho eu, em frente a um dos melhores jogadores da história. Pronto, normalmente estes old heads, os old heads é que desvalorizam a malta nova. Nesta vez é a malta nova ainda ativa a desvalorizar os old heads. Não faz sentido. Enfim, mas olha, vamos seguir em frente. Masai Ujiri, não queres falar de Masai Ujiri? Masai Ujiri, alguém para pôr um bocadinho de ordem na casa, acho que sim. Um bocadinho, Masai Ujiri foi para os Mavs, para quem não sabe, Masai Ujiri era o presidente das operações dos Toronto Raptors, quando os Raptors foram campeões da NBA e uns anos depois, parece-me um grande reforço para os Mavs. Sim, sobretudo alguém que sabe comer com talheres, não é? Ali... sobretudo se isso significar que o Patrick Dumont vai ficar calado, o dono da equipa. Isso é importante. Jason Kidd queria este papel, aparentemente já não queria treinar mais e queria ser presidente das operações, e isso foi-lhe denegado. Agora vamos ver se o Jason Kidd continua, porque uma das coisas que o Masai Ujiri disse na conferência de imprensa é que vai fazer uma espécie de auditoria top to bottom, portanto de cima a baixo, e ninguém vai ficar fora da peneira do Masai Ujiri. Toda a gente vai ter que prestar contas, e portanto vamos ver se na próxima época é o Jason Kidd que vai começar o ano como treinador. Mas Masai Ujiri, enfim, o adulto na sala em Dallas, para enterrar em definitivo o assunto Luka, dizer, tínhamos um rei, agora temos um príncipe, vamos focar-nos no nosso príncipe, que é o Cooper Flag. E portanto, parece muito bem. Agora, trago para ti, João Diniz, um segmento que eu acho que tem potencial para ser um segmento recorrente no A Bola Não Mente, que é... eu ainda não decidi o nome deste segmento, e se calhar até me podes ajudar aqui neste brainstorming. Isto é um espaço onde nós vamos celebrar as personalidades da semana que abriram a boca e que ficaram a dever. Não sei se chama a este segmento Calado Eras um Poeta ou Verborreia da Semana. No fundo, eu trago as melhores citações desta semana e tu eleges aquela que de facto merece ser coroada como a melhor parvoíce dita na última semana. Para já podemos usar o Calado Era um Poeta, porque acho que eu respeito muito o Romário. Não sei se sabes, Romário é um gajo que eu respeito, atenção. Eu acho que o Romário é maluco, estás a ver? Mas gosto que exista um maluco, um gajo que diz tudo. E o Romário é famoso por ter dito que o Pelé Calado era um poeta. Portanto, aliás, ele disse que Pelé Calado era um poeta e quando abre a boca só abre a boca para dizer merda. Acho que foi isto que ele disse. Tenho que pedir ao Sam da Kid para arranjar aqui uma trilha inspirada nos poetas de karaoke, mas aqui para sim, então vamos a isso. Poeta. Vamos a isso. Então eu trago 3 candidatos para a verborreia da semana. Parece-me curto. Não, mas eu tive que fazer aqui também, passar fizeste uma seleção. Tiveste a garimpar declarações de merda, sim. Okay. Fui garimpeiro. Jaylen Brown, obviamente, tinha que estar aqui. Aí, é verdade, queria falar dele. Não, vocês falaram de Jaylen Brown e fiquei muito feliz por não teres comentado esta parte, porque eu assim pude trazer para Calado Era um Poeta. E em que Calado Era um Poeta desta semana temos Jaylen Brown. Os Celtics foram eliminados na primeira ronda, menos de 24 horas depois estava em direto na Twitch
a dizer foi o meu ano favorito de toda a minha carreira no basquetebol. Sim, no ano em que Jason Tatum esteve lesionado e ele pôde ter a bola só para ele, em que é eliminado na primeira ronda. Isto depois de já ter tido um ano em que foi campeão e que nesse ano foi MVP da final de conferência e MVP das finais, Jaylen Brown diz que este foi o seu ano favorito de toda a sua carreira. Portanto, este é o primeiro finalista. Achas que é merecedor de estar aqui nesta rubrica ou não? Não, sem dúvida. Eu acho que houve várias coisas que ele disse nessa transmissão que mereceriam. Eu prefiro olhar para essas declarações, porque eu tenho o Jaylen Brown como um gajo inteligente. Eu prefiro olhar para essas declarações como o início de algo. O início de algo. Achas que era ele já a forçar a mão? Yeah. Epá, eu não acho, porque ele depois já se vai retratar, não é? Houve outra transmissão da Twitch em que ele veio dizer, ele de certa forma tentou contextualizar, quase a dizer que a ideia era de... Ele explicou que tipo, ninguém acreditava em nós e não sei o quê. Sim, eram underdogs e as expectativas, eu percebo. Mas lá está, ele sabe o que é que ele precisa. Precisa de um consultor de comunicação, que lhe dê uma ajuda ali, gestão de crise, em vez de ter aqueles três parvos, meu, vou mandar. Ricardo, dá-lhe um toque. Vou mandar CV. Vou mandar CV. Manda um CV. Só uma coisa que é, eu estou mais nessa team Bill Simmons, que comentou o caso e que mandou logo essa aposta, estás a ver? E ele não manda estas apostas sem ter uma base, ou pelo menos ter um faro qualquer, estás a ver? E não sei se não é o último ano que vemos o Jaylen Brown nos Celtics. Vou deixar aqui esta. Não sei se não está a soar a isso. Fica para o verão. Já agora, desculpa lá, Ricardo, só uma coisa. Não sei se só viste a troca de Jaylen Brown por Kevin Durant. Ouvi. Gostei muito. Concordas com o Lucas ou não? Gostei muito. Não sei. Eu acho que tu fazes parte da minha equipa, que é ok, o KD, e tal, o balneário, não sei o quê. Mas e se trocássemos o KD pelo Jaylen Brown, não preferias ter o KD? Eu acho que tu dirias o mesmo que eu, que é tu preferias ter o KD. Eu acho que o Brad Stevens prefere ter gajos blue collar ali naquele balneário, eu acho que as vibes e a cultura são muito importantes ali, e não sei até que ponto isso seria um problema no balneário, porque estava convencido que se havia alguém na liga capaz de domar um bocadinho estas versões de KD que muitas vezes estragam balneários, era o Ime Udoka, e ao fim de uma época o Udoka está no hot seat, e o KD e esta versão do KD acabou por destruir aparentemente aquele balneário com tudo o que aconteceu ao longo da época. Enfim, agora vamos ao segundo candidato. Estás preparado? Bora. O segundo candidato, Kelly Oubre. Os Sixers estão a perder 2-0 com os New York Knicks. Tsunami Papi. Disse ao longo desta série, julgo que foi antes do jogo 2, que perguntaram-lhe o que é que se podia fazer para defender o Jalen Brunson, e ele disse que é difícil defender o Jalen Brunson porque ele tem a cabeça grande e estás sempre a levar com as tranças dele. Mas ele disse isso a sério ou foi gozo? Disse e depois desmanchou-se a rir, mas a parte da cabeça grande foi a sério. Estava a chamá-lo cabeçudo, mas isso pronto, o Josh Hart chama o cabeçudo todos os dias. Mas atenção, não é mentira, né? Ou seja, pode ser deselegante, mas não é mentira, estás a ver? Não é mentira. É como alguém chamar-me de gordo, não é deselegante, mas não é mentira. É deselegante, mas não é mentira. Pronto. Ok, qual é a terceira? Muito bem. E terceiro candidato, Christian Brown. Eu vi isso, meu. Esse gajo ganhou, puto. Esse gajo ganhou. É dele, puto. É dele, ganhou. Os Denver Nuggets foram eliminados na primeira ronda, como toda a gente sabe. E Christian Brown, base extremo de 23 anos, que é talvez o quarto ou o quinto melhor jogador da equipa, ou devia ser na hierarquia, decidiu assumir responsabilidades e disse: eu acho que sou o líder desta equipa, eu sou o líder vocal desta equipa, não joguei bem o suficiente e não preparei a equipa o suficiente para jogar uma série difícil. Puto.
eu vou-te mandar um chazinho de noção para casa, estás a ver? Um chazinho de noção. Tomas todos os dias ao acordar e ao deitar. Ao acordar e ao deitar, para ver se isso passa, meu. Tipo, não, meu, não, vá lá. Atenção, nós não estamos dentro do balneário dos Nuggets, não sabemos se o Christian Brown é o líder vocal da equipa ou não. Mas Achas que temos ele é uma mais ideia. líder? Achas que temos ele é uma- mais líder vocal do que Aaron Gordon e Não. Jamal Murray? O Jamal Murray, o Jokic até pode ser um gajo calado, que eu acredito que É seja. o que eu estou a dizer. Imagina, eu tenho aqui 2 cadelas em casa. Tenho 3 até, mas uma é pouco vocal. Tenho 2, né? Há uma que está sempre a fazer, está sempre a ladrar, está sempre a fazer as neiras, está sempre a meter com a outra. Mas a outra é maior do que ela. E há uma altura em que a outra se passa e manda e mete-se em cima dela e acabou a brincadeira, estás a ver? E eu acho que o Christian Brown, se calhar é um bocado isso, que é tipo, eu sou o líder vocal, até o Aaron Gordon falar mais grosso do que tu. Que é extremamente possível, né? Até o Jokic se levantar, nem sequer estou a dizer, nem sequer estou a dizer falar, só levantar-se, estás a ver? Portanto, parece-me um bocadinho irreal essa ideia. Pronto, parece um bocadinho irreal. Muito bem. Então temos o primeiro vencedor encontrado. Primeira Christian edição Brown. do Calado é um Poeta. De longe, Christian Brown. De longe. Christian Brown. Muito bem. Eu acho que isto é uma rubrica que pode pegar, sobretudo agora na off-season. Não, pode. É? Pode. Vamos Estou muito manter, orgulhoso, vamos Ricardo. manter. Muito obrigado por Sabia isso. que ias gostar. Sim, E, obrigado isto também. toca-te no coração. Sim. Obrigado também a quem esteve desse lado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok e subscreverem o nosso canal de YouTube, porque agora somos YouTubers. Temos superchats. Temos boas superchats em todo lado. Superchat! Não, mas Até é no super... Patreon temos superchats e cenas. Agora tivemos chat no Patreon, foi uma experiência. Não sei se podemos voltar a isso este fim de semana, podia ser interessante. Eu acho que ainda tenho i5. Queres fazer experimentar um superchat no i5? Não, estou bem. Subscrevam o nosso canal do YouTube, ativem o sininho e tornem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem til, porque não há til nos endereços. Ricardo, bom fim de semana. Aquele abraço, puto. Pá, e tenta voltar vivo, pá, porque eu e o Lucas, isto acaba em 2 semanas. Se